Boa tarde a todos, dando sequência à nossa Academia da Vida. A aula número 2, eu ainda estou falando para vocês, no geral, sobre os eixos que nós vamos trabalhar pelos próximos anos aí em termos de material, tá? Então, na aula passada eu falei os 4 primeiros eixos, a questão da segurança financeira, a questão da sua saúde física, que vai ser gerarão inúmeros tópicos de inúmeras aulas ali, a questão do círculo social, desenvolvimento, e há uma certa ligação entre a questão do círculo social, a questão do propósito, né? A meta, você ter metas a cumprir, a questão dos objetivos, as pessoas, a necessidade de você ter a certeza de que alguém ou algo está esperando por você, conta com a sua presença, isso é de suma importância, tá? E agora nós vamos falar mais alguns eixos. Gostaria de convidar você, se você está caindo de paraquedas aqui, a dar uma olhada na primeira aula, porque isso aqui vai ser uma sequência de tópicos. E, então, assistir a primeira aula, eu gostaria que você, roubando aqui, parafraseando meu amigo Paulo Figueiredo, que seja o triplo C, curta, compartilhe e comente. Você faz isso, você me ajuda a levar esse material para muitas pessoas. Não deixe de fazer isso. Eu peço a você então, que traga aqui embaixo, dê sua opinião, dê sua dica, comente. Comentários enriquecedores, com certeza, e que possam agregar isso tudo. Coloque aqui embaixo também as suas perguntas e coloque aqui também dicas do que você gostaria que nós abordássemos, que aprofundássemos um pouco mais dentro desse material, tá? Então, o outro eixo que eu queria trabalhar com vocês é a questão da força emocional, a estruturação emocional do indivíduo. A grande maioria das pessoas, infelizmente, passam uma vida inteira reclamando, lamuriando e são incapazes de aproveitar uma quantidade enorme de lições, dificuldades que nos são colocadas. Eu realmente penso muito em Deus nesse sentido, de que o lombo marcado cria sabedoria. Se você tem uma vida muito fácil, ser mimado, protegido, sem dúvida a tua bagagem será muito pequena. E as dores da vida, elas entregam muitas lições, muitas. Então você chegar ao final da vida, sendo capaz de ler esse material, que em alguns livros meus eu chamo de enciclopédia dos mortos, né? Que na verdade os capítulos foram escritos desde os primeiros grupos humanos caminhando sobre a Terra, e que você está escrevendo mais um capítulo, mas que você possa ler não só a sua vida, mas a própria dor do outro também. Nós vamos trabalhar muito isso aqui, e isso gera uma capacidade, um fortalecimento para que você encare as novas dificuldades. Realmente é incrível isso, você sabe aproveitar isso, né? É incrível como você vê essas dificuldades. Agora mesmo, eu passei há pouco tempo atrás, início desse ano, uma série de mudanças drásticas na vida e tive que resolver uma série de coisas. Fui lidar com questões do campo econômico. Eu nunca cogitei ter que mexer com isso. E eu tive que sentar e aprender. Foi extremamente angustiante ter tempo havia uma pressão muito grande para a resolução rápida daquilo. Hoje, eu digo para você que eu sei mexer com aquela situação. Eu aprendi aquele material todo e hoje não me pego mais de calça curta, né? Sem dúvida, eu estou capacitado para mexer com essa situação. Mas, sem dúvida, teve um impacto muito grande. Isso tem a ver com você aprender um sistema para você trabalhar na internet, aprender a utilizar um vídeo, uma câmera nova, 1001 coisas, sistema bancário, aprender alguma coisa sobre investimento. Então nós vamos falar aqui criptomoeda, sentar e entender criptomoeda, por exemplo. Mas é muito complicado, é angustiante sempre, aquilo tudo que nos tira de uma situação de conforto, uma situação que obriga você a se mexer e ampliar o seu horizonte, é algo que dá medo, é algo que dá uma ansiedade, gera uma ansiedade, mas te move. E ao final você com certeza sai muito mais forte do que você estava antes. Nessa fraudemia que nós
nós vivenciamos há pouco tempo atrás. Há um youtuber de um canal chamado Fúria e Tradição. Aliás, quem não segue, sugiro seguir, tem um material muito interessante ali. Principalmente você é homem nessa faixa, acima dos 40 anos, mas para jovens também. Esse material dele é bem interessante. E ele eu me lembro dele ter falado uma frase que me marcou muito, se você chegou ao final dessa fraudemia e você não aprendeu nada, você não se tornou mais forte, ele disse, você é um imbecil. Foi mais ou menos isso que ele disse. E sem dúvida, a minha vida mudou drasticamente a partir dali. Eu fiz um retorno muito forte à pesquisa dentro da medicina, que eu estava um pouco guardado na gaveta. Eu estava direcionado muito mais ali à questão psicanalítica. E eu de novo, tive o prazer de ter tido contato com esse desejo de entender, principalmente os campos que me fascinam, que é a questão da bioquímica e da fisiologia. Hoje o campo é muito mais amplo, a medicina integrativa, que hoje é fortemente o meu campo de estudo. Mas o que eu digo para vocês então diante daquele terror, daquela situação terrível, e foi terrível para todo mundo, eu diria que ninguém saiu daquilo incólume. Eu consegui ao final extrair um suco daquilo ali e hoje, sem dúvida, eu estou colhendo os frutos desse material. Eu realmente me sinto melhor como médico, me sinto melhor inclusive como ser humano, depois de ver tanto sofrimento das pessoas ali. Então, a questão de você, que não é o quanto você bate, e sim o quanto você leva, cai e se levanta. É exatamente isso. Se você não é capaz de aprender e ler as 1001 lições que Deus te dá o tempo todo, você está perdendo um enorme tempo. Esse é um dos eixos que nós vamos trabalhar. A questão da religiosidade, sem dúvida, é uma oportunidade. Eu tenho dó do ateu, que acredita que tudo é pó, que terminou, acabou, e a vida perde muito sentido. Como já nos mostrava Ortega y Gasset, a questão do segredo dos náufragos, que é um outro eixo. A coisa fica muito sem sentido. Dostoiévski falava de que, em Irmãos Karamazov, a questão de que se Deus está morto, tudo é permitido. Não existe, a moralidade ela é baseada numa questão transcendental. Ela é baseada na existência de um Deus, de algo maior do outro lado. Se você realmente não acredita nisso, não há sentido na manutenção, na moralidade. Então tudo se torna permitido e é claro que o caos se instala. Sigmund Freud já tinha percebido isso em Mau Estado de Civilização, mesmo que Herbert Marcuse tenha desejado apagar isso. Na verdade, se você realmente entende o que Freud estava mostrando nos seus últimos livros, em especial ali Futuro de uma Ilusão, Moisés e o Monoteísmo, e o principal deles, que traria a noção de que não há civilização sem um processo repressivo. Que quando você tira a neurose, que eu sempre digo, o professor Ivan Camperato fala que é a capacidade de sentir raiva, medo e culpa, e eu gosto de complementar a alteridade e empatia. Quando você tira isso, o que sobra é a barbárie. Quem já viu pessoas bem religiosas, tem uma fé muito grande, já deve ter visto que elas fazem uma passagem, elas morrem aqui na Terra, de uma forma, muitas das vezes, muito tranquilas, porque elas têm a certeza de que existe algo para além disso tudo. Então, uma religiosidade em especial, e a gente vai tocar nisso também aqui quando eu trago o cristianismo, que ele tem alguns pontos principais nesse sentido, realmente muda todo o resultado final. A morte, ela deixa de ser o fim, o pó, como esses ateus, que eu tenho muito dó deles, eles vivenciam. Nós vamos ver a capacidade de se adaptar, infelizmente, eu sei que há um crescimento muito rápido na questão da tecnologia e eu sei também, eu não concordo com a visão, por exemplo, de Gene Roddenberry, que seria o criador daquela série Jornada nas Estrelas, que ele tenta trazer uma noção, me parece muito clara, de que quando você tem uma melhora da capacidade técnica, o avanço científico é acompanhado de um avanço moral da civilização, quando, a meu ver, é justamente o contrário, é inversamente proporcional a isso. Então, e como já nos trazia os autores de Perry-Rodin, da série Perry-Rodin, que você tinha ali, ao contrário, os Arcônidas eram uma raça que
ao chegar a um determinado nível de desenvolvimento tecnológico, eles simplesmente passavam o seu dia, olha que essa série é muito antiga, na metade do século passado, quando esses arcônidas chegaram a um determinado nível de desenvolvimento tecnológico, o indivíduo ficava literalmente o dia inteiro olhando uma tela, que ali passavam situações de forma contínua, cômicas e sem sentido. É interessante, né? Como ele já estava dizendo aqui o que seria, naquela época, seria um celular, um tablet, um computador com essa enxurrada de vídeos imbecilóides que nós temos na internet. Então, eu realmente acho que essa aceleração do desenvolvimento tecnológico ele tem um problema atrelado, que é a nossa destruição moral. Por outro lado, ficarmos parados no tempo e no espaço como ermitões, literalmente, isso é uma situação que nos impede de nos inserirmos socialmente, de continuarmos produtivos. Então, esse é um outro eixo que nós vamos trabalhar muito, que é a questão de você se adaptar, né? Então, hoje em dia, o idoso precisa, de alguma forma, se adaptar a redes sociais, a aplicativos de comunicação, eles têm a utilizar, às vezes, um aplicativo bancário. Isso você precisa estar inserido. Você não precisa virar o expert da situação, mas o básico para te manter conectado, para que você consiga obter informações para continuar o seu crescimento pessoal, isso também é de suma importância, é um dos eixos que nós vamos trabalhar também aqui. E o último eixo, que seria a questão do segredo dos náufragos. O que nos últimos minutos de vida passa na cabeça de um indivíduo à beira da morte, se a vida significou, se valeu a pena. Sem dúvida, você chegar no último momento, você é capaz de perguntar para si mesmo se tudo valeu a pena, e você ter a certeza de que valeu a pena, ter a certeza de que você não foi uma barata que simplesmente não serve para nada. Ao contrário, você tem uma certeza de que você deixou o teu legado. Você escreveu as páginas do que eu chamo de enciclopédia dos mortos. Você fez o teu capítulo, está lá com o teu nome. Isso é fenomenal. É você ter a certeza de que você, ao fechar os olhos, fez o que precisava ser feito. Seja no campo do cuidado, seja no campo intelectual, seja o que for. Você vai ter que encontrar ali até o teu sentido de vida, o que te move, você literalmente se transformar num portal sem portas, para que uma transcendência se transforme numa imanência, você realizar aquilo a que você veio, e você ter a certeza disso no final, você dizer assim, caramba, passei minha vida inteira na frente da TV vendo porcaria, não fiz nada, fui um parasita, destruí a vida de um monte de gente. Repara, você ter a certeza de que não valeu a pena nada, ou morreu com aquela amargura terrível. Tem gente que passa uma vida inteira, eu sempre falo para meus alunos, como se estivesse tomando uma dose de Campari. Mas pelo menos tem gosto. Mas é amargo o catapata, mas pelo menos tem gosto. Vivem uma vida inteira de amargura, de lamúria, de reclamação, e dia a dia, o que acontece não desacontece. Perdeu esse tempo. O tempo ele está seguindo, ele é linear, ele é implacável. É menos um dia na sua vida. Você realmente está fazendo o que precisa ser feito? Quer dizer, o que você vai responder para si mesmo nesses últimos minutos? E nós vamos trabalhar muito isso aqui também. Se você tem mais algum eixo que você sugere que seja colocado, por favor, comenta aqui embaixo. Dá uma ideia, assim, olha, coloca mais um eixo, coloca em tal situação. Eu vou ensinar um monte de coisas. Então, realmente gostaria muito de ver a tua sugestão de eixos e de temas que a gente possa abordar dentro de cada um deles. Então, coloca aqui embaixo. E o C, mais uma vez eu te peço, curta, comente e compartilhe. E me siga no Instagram. Eu diariamente tenho material meu no Instagram, são materiais mais curtos e tal, onde eu estou sempre trazendo dicas para vocês ali diariamente. Então, Dr. André Marroy no Instagram. Vamos ajudar as pessoas, que essa academia possa entregar soluções para que muitos de vocês não precisem tomar 100% que vão tomar na vida. O lombo vai ser marcado sim, como eu disse, isso é salutar, mas não precisa ser tão doloroso. Às vezes a gente pode olhar a experiência do outro e aprender com isso. E eu estou querendo entregar isso aqui para vocês, literalmente. Um grande abraço e até a semana que vem.